Sou Francisco Benha. Peço-vos encarecidamente que mantenham microfones ligados, a não ser que participem, mas só para não estarmos depois também com ruído de fundo e acaba depois por ser prejudicial à própria formação. E agora deixo-vos então com o professor Francisco Benha e espero que gostem da formação. Olá, muito boa tarde, Sónia, o meu obrigado e também a todos os que nos deram o privilégio da sua participação e a sua inscrição nesta iniciativa da Ordem dos Economistas, e é com muito entusiasmo, com muito sentido de responsabilidade que aqui estou para tentar, de alguma forma, passar uma mensagem de estímulo para que não só estejam hoje, mas que depois desfrutem de tudo aquilo que de bom nós entendemos ter conseguido preparar para ir de encontro aos objetivos que estão subjacentes a esta iniciativa. Concretamente, e no dia de hoje, e nesta sessão do dia, eu tenho aqui uma agenda que preparei, a primeira para me apresentar e definir quais são os objetivos do Empreende Economy, e depois entrar propriamente num dos primeiros pontos, que é, eu gostava muito, para além de todo o conhecimento que já possuem sobre o tema do empreendedorismo, eu gostava muito que, em conjunto, conseguissem ter uma opinião, tal como eu tenho a minha, porque é que o empreendedorismo é importante no mundo em que hoje nós vivemos, mas gostava muito que tivessem a capacidade de poder virem enquanto líderes da opinião, porque cada um de nós, de uma forma ou de outra, e de acordo com um antropólogo inglês, o Sr. Dunbar, cada um de nós chega com confiança, com credibilidade a cerca de 150 pessoas. Ora, se nós aqui no nosso grupo, que temos cerca de 180 pessoas, conseguimos multiplicar esta influência, essa nossa, de alguma forma, estes valores com que se devem estar subjacentes ao termo da palavra empreendedor, nós conseguíamos ganhar aqui alguma atração na sociedade portuguesa relativamente a estes temas que vamos aqui falar. Paralelamente a isto, nós temos que falar, e todos, alguns de vós já devem ter ouvido falar de um ou outro ator, de um ou outro instrumento do que está ao dispor do ecossistema empreendedor português, mas eu gostava, uma vez que tenho estudado todos estes temas, gostava de beneficiar desse conhecimento e desta vivência que eu tenho no âmbito quer do ecossistema empreendedor nacional, que tive as circunstâncias da vida e a minha própria atividade o permitiram, eu acabei por estar um pouco, acabei por participar muito na sua construção, e quer em Portugal, quer também fosse das minhas responsabilidades a nível europeu, na Associação Europeia de Business Angels, enquanto diretor e depois enquanto membro do board da Associação Mundial de Business Angels, também ajudei a criar, acompanhei um pouco esta emergência dos ecossistemas um pouco por todo o mundo, e gostava de vos passar também esta minha mensagem. E depois, naturalmente, que iremos falar aqui um pouquinho do tema do lançamento dos novos empreendimentos e deixar aqui as linhas de orientação relativamente aos requisitos que devem estar subjacentes à apresentação de um projeto no âmbito deste programa. Começando, em termos do Francisco Benha, portanto, a minha biografia, ou nota biográfica, esteve partilhada na plataforma que está a servir de suporte a esta iniciativa, no empreendeeconomy.com. No entanto, pronto, alguns de vós também já me vão conhecendo. Eu criei a minha empresa há 40 anos atrás, precisamente em outubro de 86. Tenho um percurso ligado à área do ensino, toda a vida estudei, desde de ter feito a licenciatura em gestão, o mestrado, o MBA e depois, mais tarde, o próprio doutoramento. E todo esse processo eu escrevi já livros, tenho artigos científicos publicados sobre estas matérias, e esse é um bocadinho o Francisco, do ponto de vista de currículo. Mas, em termos de cidadania, sou um cidadão que tem, ao longo da minha vida, estado bem com a vida, como se pode dizer, quer no passado, quando tive o direito e a felicidade de ter beneficiado da educação que os meus pais me transmitiram, daquilo que me proporcionaram,
dos meios em que vivi, na minha localidade, onde pude praticar desporto desde muito novo, até depois ao facto de ter lançado a minha empresa, por uma circunstância de vida, nunca o tinha pensado fazer. Eu dava no terceiro ano de gestão e na altura trabalhava num pequeno gabinete de contabilidade, depois já ter passado 3 anos numa das maiores empresas portuguesas, na altura na fábrica de discos da Valentim de Carvalho, ter lançado o movimento dos Business Angels em Portugal em janeiro de 2000, foi algo pioneiro e, portanto, isso também sempre me deu uma grande satisfação. O doutoramento e depois, naturalmente, ter um filho que ainda por cima, no qual revejo muito, porque tem feito um percurso também muito bonito e ter, não só do ponto de vista profissional, trabalhar nas Big Four, até ter tomado a decisão de vir trabalhar para a nossa empresa, para a empresa familiar e hoje ser o administrador da empresa, etc. Até ter a felicidade de ter dois gêmeos com 10 anos, 9 para 10 anos, que tanto me têm deixado um homem feliz e, portanto, para além da minha mulher, da minha cunhada, que está aqui na cadeira de rodas, ela é a primeira colaboradora da GESBANHA, sócia da GESBANHA, a minha nora, e, portanto, estou bem com a vida e este meu próprio envolvimento com a Ordem é mais um passo importante em termos daquilo que tem sido o meu projeto. E aqui mais no sentido da verdadeira cidadania, como eu costumo às vezes dizer, e não sou eu o primeiro a dizer isso, mas é devolver à sociedade tanto que a sociedade me deu, porque ao fim e ao cabo eu sou o resultado daquilo que a comunidade me proporcionou. Naturalmente há muito detrás de mim do esforço, da dedicação, da persistência sobre determinados temas, mas é esta pessoa, é este cidadão que está aqui convosco a tentar partilhar, a tentar vos inspirar e a tentar trazer para esta causa que hoje em dia, na minha opinião, assume uma particular importância, como eu irei tentar partilhar convosco. Portanto, em termos aqui concretamente dos objetivos, e é bom que todos estejamos alinhados relativamente aos mesmos, eu gostaria de passar aqui a seguinte mensagem. Este programa visa, acima de tudo, permitir, independentemente das pessoas já terem aqui, portanto, estarem licenciados, terem doutoramentos inclusivamente, serem pessoas já com cidadãos e profissionais com experiência no mundo empresarial, mas eu gostava muito que aqui nós pudéssemos, em conjunto, a ter, vamos lá ver, pelo menos uma visão, e eu depois tenho um exercício que gostaria de partilhar convosco, sobre porque é que hoje em dia o empreendedorismo é importante, porque é que o empreendedorismo é tão importante no mundo em que vivemos. Isto não é nada de novo. Hoje nós recordamos o passado, eu gosto sempre muito de dar este exemplo, de um dos nossos antepassados que não sei, nós não sabemos porquê, não sei se foi por fome, se foi porque tinha frio. O facto é que alguém detectou uma oportunidade, mobilizou os recursos, os pauzinhos e apresentou o fogo. E, portanto, já nessa altura, se a pessoa não tivesse sido empreendedora ou se não tivesse tido este estímulo ou este processo em si, dificilmente nós estaríamos aqui hoje. E, portanto, este é o meu primeiro ponto. Independentemente de nós ou do grupo que aqui está reunido e que se inscreveu ter a ambição, e nós queremos muito que isso aconteça, queremos muito que no final nos sejam submetidos à apreciação projetos para que nós possamos de alguma forma não só identificar 1, 2, 3 que possam ser apresentados publicamente num evento fantástico que é o Congresso Anual da Ordem, a poder apresentar publicamente o resultado do trabalho realizado e a iniciativa que esse projeto poderá vir a ser uma realidade, independentemente desses projetos, por exemplo, depois do programa ter terminado, ou durante o programa, se propriamente dito, podemos estabelecer relações e aprofundar as necessidades e as particularidades de cada projeto. Mas eu diria que é um programa transversal a todos, com a particularidade de, no final, poder haver um número mais reduzido de pessoas e de participantes que querem apresentar o projeto e com ele realmente terem visibilidade, que é algo que é sempre muito importante, e hoje em dia, como vão ver, o problema não passa tanto pelo capital, passa mais por nós conseguirmos
ter projetos devidamente estruturados que possam captar o interesse dos investidores, porque Portugal é hoje um país bastante atrativo na captação de capital, e portanto capital há, mas como já iremos ver, não há os tais projetos. E portanto que mereçam, naturalmente, ou que estejam de acordo com as condições que os investidores desta tipologia de projetos pretendem. Inclusivamente, vamos falar à frente sobre algumas definições, não é bem definições, mas conceitos que se encontram subjacentes a esta tipologia de projetos, aquilo que normalmente nós designamos por startup. Mas, independente de criarmos uma startup e ela ter condições para ganhar depois tração e entrar noutros mercados, aquilo que nós vamos tentar desde o primeiro dia comigo aqui hoje, mas depois ao longo das sessões com os meus colegas, que são profissionais, que são especialistas e que têm estado por detrás de dezenas de projetos, é definir o processo e passar-vos as mensagens de como é que nós podemos mitigar as consequências de não ter portanto, as nossas ideias devidamente estruturadas para que possam merecer a atenção deste tipo de investidores. É isso que iremos aqui tentar fazer. Portanto, começando agora, o progresso económico e a atividade empreendedora é de facto aqui um dos temas que me traz e que eu sou muito sensível. Ao longo da história da humanidade, da história económica, tanto, e Arthur Kohl escreveu isso, o empreendedor emerge enquanto a sua figura central. Porquê que ele emerge? Ele emerge porque cria novas empresas e novos empregos, revela o valor de novas tecnologias. O exemplo muito recente que aconteceu na pandemia, porque é um que vale a pena descrever. Na pandemia, quando aconteceu a pandemia, nós todos passámos, olha, a própria plataforma que nós hoje estamos a utilizar, o Zoom, a plataforma Zoom passou a ser uma plataforma utilizada por todos nós. Mas a plataforma Zoom não apareceu com a pandemia. Já tinha havido um empreendedor, alguém que tinha detectado, já tinha feito um determinado pressuposto que suportou a sua ideia, que o levou a criar a plataforma de comunicação a quem deu o nome de Zoom. E já na altura tinha conseguido captar capital para desenvolver essa ideia. E, portanto, ele, de alguma forma, foi o impulsionador de algo que nós próprios nem sequer, na altura, utilizaríamos muito. Mas o facto é que ele acabou por revelar o valor dessa tecnologia. Ele aumentou a competitividade porque a seguir ao Zoom aparece o Microsoft Teams e outras aplicações, porque vai satisfazer necessidades não atendidas. E isso é, de alguma forma, o papel do empreendedor. E vejam lá que, coincidências ou não, o ano passado, o Prémio Nobel da Economia 2025 foi precisamente atribuído não só pela demonstração ao longo do tempo do papel fundamental da inovação tecnológica, mas, como aqui está sublinhado, é que a inovação, mais do que incentivos financeiros, requer pessoas capazes de criar, de aplicar novas tecnologias e que iniciem atividades essenciais para garantir um crescimento económico. Reparem, isto não foi, como o senhor Arthur Kohl tinha dito em 83, foi o ano passado. Pessoas capazes de criar, de aplicar crescimento económico. Ou seja, aquilo que nós com este programa queremos, de facto, é fazer com que haja mais pessoas que possam. E porquê? Porque as pessoas estão preparadas do ponto de vista científico. E vou-vos mostrar no final, quando eu for falar sobre as regras do programa em termos de criação de tais regras para o lançamento dos negócios, eu vou-vos exemplificar com algo que eu soube ontem, foi ontem, dia 1 de fevereiro, quando eu estava sempre, porque nós temos de estar sempre a fazer pesquisa, nós temos de estar sempre a ver o que está a acontecer, e fui surpreendido por ter tido conhecimento de uma iniciativa que eu não diria parecida, né? Mas vou deixar isso para o fim, para ver que esta emergência de tentarmos fazer com que mais pessoas tentem, de alguma forma, fazer ou recorrer
ao espírito empreendedor para lançarem iniciativas que permitem criar valor para a sociedade, está na vanguarda, porque tem que ser assim que nós possamos, de facto, evoluir. E quando nós pensamos nesta história dos novos negócios, das startups, nós estamos sempre habituados a falar daquela figura mítica dos unicórnios. E nós todos ficamos muito contentes que em Portugal já existirem alguns unicórnios e que uma das grandes diferenças que há entre Estados Unidos e Europa é ao nível dos unicórnios, mas o que é a realidade é que as pequenas iniciativas empresariais são a regra e não a exceção, porque até os unicórnios são figuras míticas, não são figuras, são reais, enquanto que os pintacilgos, os canários, os cães são realidade. E, portanto, é um bocadinho aqui como as pequenas iniciativas. Muita gente fala, agora montar um negócio de distribuição ou de hamburgueria não faz sentido, porque há McDonald's, ou porque há isto, ou porque há aquilo. Não! Desde que nós consigamos identificar um projeto que esteja devidamente estruturado, seja economicamente, seja sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a parte ecológica, o projeto também tem que ser economicamente viável, o projeto também tem que ser socialmente justo, o projeto também tem que ser socialmente, culturalmente diversificado. E, portanto, agora, quando um projeto tem essas características, não tem necessariamente que dar origem a um unicórnio. E, portanto, nós, mesmo nos Estados Unidos, como nós sabemos, os pequenos negócios são a maior parte das empresas, que faturam 300 mil a 2 milhões de dólares. Olha, no ano passado, em 2023, os últimos dados que estão disponíveis por parte do Ministério das Finanças foram que foram entregues 585 mil declarações de modelos 22 e, portanto, tinham um volume de negócio inferior a 500 mil. Portanto, esta é a realidade da sociedade e, portanto, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em Portugal, os pequenos negócios, portanto, são a regra e não a exceção. Portanto, nós podemos criar pequenos negócios e pronto, e claro, convém que eles depois ganhem tração e possam crescer, ganhar dimensão, criação de exportações, etc. Mas isto para vos dizer que nós não temos, e o exercício e os pressupostos do desafio que vos vou lançar e que nós queremos que seja posto em prática é algo que possa ser execuível, algo que possa ser materializável. Quando o projeto for apresentado na ordem, no Congresso, quem olhar para aquele projeto, independentemente das características dos mesmos, possa chegar ao final e dizer, realmente está aqui um projeto, porque é que ele não há de ser execuível? Porque é que ele não há de ser implementado? Porque é que ele não há de ser passado à prática? E, portanto, é um bocado esta a mensagem que eu queria partilhar convosco, assim como o tema dos intraempreendedores, portanto, que é outra vertente, é outro público-alvo deste programa, que é, muitos dos participantes já trabalham em organizações, têm, naturalmente, um modelo organizacional, normalmente as pequenas e médias empresas, ou mesmo as grandes, têm estruturas de direção, normalmente podemos estar a participar ou não, e eu estou muito à vontade ao nível deste público-alvo, porque durante 15 anos tive o privilégio de dar aulas, de ser o responsável da cadeira da unidade curricular de empreendedorismo no MBA do ISEG. O MBA do ISEG é um bom MBA, tem quadros das principais empresas portuguesas, Caixa Geral de Depósitos, EDP, Galp, das Big Four, e esses quadros que participavam pessoas bem formadas, com licenciaturas em engenharia, alguns doutorados, mestrados, e não tinham muitas competências na temática do empreendedorismo enquanto processo, nomeadamente nos atores e nos instrumentos que se encontram disponíveis e dos processos, das boas práticas que estão, de alguma forma, já implementadas em programas da natureza, da geração de ideias e da sua implementação, e quando, na posse desses elementos, na posse desse processo, desse modus operandi, apresentavam trabalhos extremamente interessantes que queriam depois apresentar aos seus responsáveis, no sentido de poderem, por que não, demonstrar ao empresário, no caso do empresário ou
aos quadros de direção dessas empresas maiores, com outra cultura empresarial, e poder dizer a eles, atenção, nós estávamos a pensar lançar este protótipo, ou fazer este teste de mercado, não o quisemos fazer porque isso, de alguma forma, estávamos a desfocar do negócio principal, mas existe aqui um conjunto de instrumentos que nós podemos fazer, quer recorrendo a programas específicos para isso, quer até, inclusivamente, beneficiar de outras corporate ventures e outras unidades que têm disponibilidade para apostarem noutras linhas de negócio. E, portanto, dou-vos aqui o exemplo do António Murta. O António Murta foi um intraempreendedor, trabalhou na Sonai Distribuição, identificou um software que a Sonai utilizava na sua distribuição, e depois o engenheiro Belmiro de Azevedo, em 2006, deu-lhe a chamada Carta de Alfa, deu-lhe a liberdade de ele tentar encontrar uma empresa a nível global que comprasse a solução, porque ele tinha ali algo que era diferenciador, e ele conseguiu não só fazer a alienação desse software, sendo que a Sonai continuou a utilizar esse software, pagando um aluguer pela utilização de software, e a Sonai capitalizou bastante com a venda dessa tecnologia, e o António Murta, de alguma forma, acabou por sair do grupo, porque tinha também tido uma compensação grande, e acabou por criar uma sociedade de capital de risco, que hoje é uma excelente sociedade de capital de risco no mercado português, e, portanto, é um exemplo daquilo que nós gostaríamos, quem sabe, se algum de vós pudesse, no final deste processo, ter o estímulo que anda à procura para poder, quer no seio da organização, quer fora da organização, desenvolver um projeto que possa ser entendido como necessário pelo mercado, pela sociedade, e com isso criar valor para a mesma. Aqui neste processo não vamos ter muito tempo para falar, mas naturalmente que toda esta cultura que estamos aqui, ou todos estes valores que estamos aqui a falar, naturalmente serão muito mais bem recebidos se fizer parte de um processo de aprendizagem ao longo da vida, como está definido pela Comissão Europeia desde 2006, para não falar de 2003, e existem orientações da Comissão Europeia para que os Estados-membros implementem programas de educação para o empreendedorismo na escolaridade obrigatória. Isto foi algo que me levou ao meu programa de doutoramento. O meu programa de doutoramento anda à volta destas questões, e como vão ver, quando eu digo, um dos meus objetivos com este programa é, de facto, que tenha uma opinião própria e que possam influenciar o decisor naquilo que forem as causas que acreditem. E a causa da educação para o empreendedorismo na escolaridade obrigatória é nitidamente uma necessidade, como, entretanto, mais à frente iremos ver. Os valores do empreendedorismo, é isto que nós estamos aqui a falar, e é por isto que aqui o tema do público-alvo que temos, serem pessoas que trabalham nas organizações em quadros empresariais, ou sejam jovens, jovens, podem ser pessoas de mais idade, mas que queiram abraçar a causa do lançamento de uma nova empresa, os valores do empreendedorismo são comuns a ambas, quer para as entidades incumbentes, quer para as novas entidades. Os valores do empreendedorismo devem estar associados às oportunidades e à optimização de recursos, como o professor Gary Hamel ainda recentemente nos transmitiu. Aqui alguns conceitos muito breves, telegráficos, porque há muita gente que associa sempre muito o empreendedorismo à criação de empresas, e não temos que criar só empresas, podemos, como eu já referi, podemos desenvolver e envolver-nos em causas sociais e em empreendimentos que tenham um outro propósito que não a questão da rentabilidade, no sentido de depois poder fazer novos investimentos. E, portanto, aqui mais o empresário, sim, quem gosta de desenvolver um negócio e, sobretudo, de gerir, mas o empreendedorismo enquanto um processo que resulta em criatividade, inovação, crescimento, é isso que aqui tanto defendo, e é isto que nós vamos aqui falar. E, portanto, aqui mais 2 ou 3 mensagens. Portanto, nós, muitas das vezes, pensamos que só para participar, ou porque algum dos nossos colegas, os nossos amigos,
acabou por criar uma empresa, ou porque eu fiquei desempregado e agora vou receber o fundo de desemprego, o direito portanto, poder receber os 3 anos que tenho de direito ao subsídio, e vou criar uma empresa, e muitas das vezes isso é de facto é quase uma estrada para o nosso sucesso futuro, porque nós só devemos avançar para projetos empresariais, nomeadamente, ou mesmo até do ponto de vista social, se tivermos devidamente capacitados para o fazer. E este programa visa, de alguma forma, dar-vos instrumentos que, pelo menos, até podem fazer o seguinte cenário: é para, de facto, as exigências são tantas, ou não é exigências, as regras têm que ser estas, e não vale a pena eu seguir por aí, porque não estou preparado. Ou então vou esperar um pouco mais, vou ter que me preparar um pouco melhor para poder avançar para uma situação desta matéria. E por isso, muitas das vezes, houve uma época na nossa sociedade, na nossa economia, que o empreendedorismo parecia como uma panaceia para todos os males, não é? Ainda se recordam, tenho a certeza, muitos de vós disso, e portanto não é bem assim. Nós temos que o empreendedorismo, ou a criação de novos negócios, é um processo, e o processo tem que ser apreendido. Não quer dizer que não possa haver aso à criatividade e a ser o self-made man, mas aqui é mais entendido todo o processo empreendedor, mais numa perspectiva de equipa, de detecção de oportunidades, e aproveitar os ambientes favoráveis que neste momento quase todas as sociedades ocidentais têm, para proporcionar condições àqueles que têm a vontade e que se sentem preparados para fazer aquilo que eu transmiti no início, que é, muitas vezes, identificar ou satisfazer necessidades que nós próprios, enquanto utilizadores, ainda nem pensámos ou nem tínhamos pensado que tínhamos essas necessidades. Um bocado isto. O que é que então agora, entrando aqui agora no tema do empreendedorismo no mundo em que vivemos, Paulo Francisco, porquê é que você é tão apaixonado por estes temas? Porquê é que você viu... Porque isto é tudo igual, pá. Nós temos que, pronto, temos que estudar, vamos para a universidade temos que ter boas notas, ter bons empregos, e pronto. E é um bocadinho assim, aqueles que estão mais à frente detectam primeiro que os outros as oportunidades. Epá, e eu penso que neste momento nós temos aqui pelo menos 4 dinâmicas que estão à nossa volta, que de alguma forma fazem com que o empreendedorismo, ou seja, a necessidade de haver mais gente a identificar oportunidades, a mobilizar recursos e a apresentar resultados que criem valor para a sociedade. E eu escrevi um livro em 2016, antes do meu doutoramento, que Cartas a um Professor, Educação para o Empreendedorismo, Cartas a um Professor, e eu na altura tive que conseguir, porque uma coisa é passar meia dúzia de slides, outra coisa é fazer 40 páginas de um livro a falar um pouco sobre estas dinâmicas. Na altura eu identifiquei estas 4 dinâmicas, vou falar convosco sobre 2, porque não tenho tempo para mais, e depois vou-vos facultar o capítulo do meu livro, vou-vos entregar o capítulo do meu livro, onde tem qualquer uma destas 4 dinâmicas e a sua ligação com o empreendedorismo desenvolvido. Naturalmente que hoje em dia, quando nós estamos aqui com tecnológica e criatividade, provavelmente vão-me dizer, epá, a inteligência artificial tem que ter uma dinâmica muito própria. Claro que sim, mas vejam como o mundo está a evoluir tanto, pelo menos ao nível tecnológico, está a acontecer, que a IA emerge num número muito reduzido de anos. Mas eu gostava de ficar convosco e queria que partilhassem comigo este exercício que eu fiz. Francisco, mas o que é ecológica? Então vamos lá. Portanto, eu na altura, todos nós, quando estamos à procura, e eu sou empresário, eu sou gestor, sou professor, nós temos que tentar ter uma ideia, nós próprias, de como é que a sociedade vai evoluir. Aqueles que são mais de gestão, mais de economia, mas mais de gestão, isto foi-nos muito proporcionado ao nível do marketing, nomeadamente o marketing
a satisfação das necessidades de todos nós, os consumidores. Então, qual é a evolução? E, portanto, uma realidade que nós vivemos diariamente é que a sobrecarga do planeta está a acontecer cada vez mais cedo. No ano passado foi 24 de junho, 8 dias mais cedo do que no ano 2024, e, portanto, tudo isto que aqui está à frente se nós não alterarmos, independentemente de haver mais quem fique com menos pé atrás, mais pé à frente sobre os cenários que se vão criando, o facto é que há vários estudos que dizem que daqui a algum tempo nós precisamos quase mais 2 planetas para podermos ir de encontro à forma como estamos a utilizar os recursos que a Terra nos tem proporcionado. E, de facto, nós, para 8,2 bilhões de pessoas, 8,2 mil milhões de pessoas, neste momento, traz aqui um problema que tem vindo a ser pensado a nível dos decisores, não é? Todos nós, com mais ou menos informação, sabemos da Agenda 2030, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tudo aquilo que se pretende com eles, mas também sabemos, e nós, a maior parte de nós que estamos aqui juntos neste momento, já temos a idade suficiente para dizer que a mudança tem que partir de nós. Esta que é a realidade. Nós podemos, de alguma forma, ser sensibilizados para as linhas de orientação que vêm de cima para baixo, mas, no final do dia, somos todos nós que têm que fazer algo que possa, de alguma forma, alterar o estado das coisas. E é por isso que, para mim, se nós temos que fazer algo de forma diferente, e já vamos ver se é nas áreas da biotecnologia, se é na área das energias, onde for, nós temos que ter a capacidade para captar oportunidades, mobilizar recursos e obter resultados. Esta é a questão. E por isso, hoje em dia, quando nós estamos com esta questão, e então ao nível da escolaridade obrigatória, é fantástico aquilo que é hoje em dia o espírito de cidadania dos nossos jovens em termos ambientais, sociais, humanísticos, democráticos. A consciência dos nossos jovens é forte nessa área. A gente vê quando fazemos alguns programas que têm a ver com os recursos endógenos da região ou com os problemas de uma região, vê-se que os miúdos têm este tipo de preocupações. Mas o problema é que os miúdos não estão preparados com as competências que, de alguma forma, nós associamos ao processo empreendedor. E isso é algo que é importante, porque é debaixo desta consciência social que hoje em dia assume uma componente motivacional que nos vai impulsionar a resolver e a apresentar soluções de problemas para as ciências alimentares, para a biomedicina, para o setor das energias verdes e, portanto, há aqui uma perspectiva holística do tema do empreendedorismo. E essa vertente aqui, nomeadamente da causa ecológica, é de facto mobilizador e não é preciso, de alguma forma, pensar só em grandes questões, claro que a gente pode falar os problemas dos veículos elétricos, os carregadores, toda aquela dinâmica de soluções que há, mas podemos fazer coisas mais terrenas, se assim se pode dizer. Os tais periquitos, os tais coelhos, os coelhos. Epá, a natureza somos coisas pequenas e como algumas pessoas, alguns jovens que na altura tinham ficado com alguns problemas também, identificaram aqui uma forma de dar o seu contributo na identificação de escovas de dentes de bambu, que na altura poderiam vir a resolver, ou na altura eles pensavam resolver muitos problemas com as escovas de plástico não biodegradável. Mas estamos a falar deste projeto, desta iniciativa,
como podemos estar a falar, e vejam só este exemplo concreto daquilo que pode ser a importância deste espírito empreendedor, deste processo empreendedor, o mais cedo possível. Imaginem uma realidade, isto é verdade, que nas escolas dos Açores, a Direção Regional da Juventude dos Açores tem dinamizado o programa do empreendedorismo nas escolas, já não sei se há 10, há 11 anos. E um dos desafios, portanto, os professores estão treinados, estão formados para facilitar a originação das ideias por parte dos seus alunos, e imaginem que o desafio que foi lançado por um professor que tem estas ferramentas, teve a formação para o fazer, lançou esse desafio a alunos, ou a alunas, neste caso, de uma escola de música, do terceiro ciclo. Então, dentro deste espírito, deste princípio de contribuir para a causa ecológica, as miúdas lembraram-se da seguinte ideia. Quando se toca guitarra, nós usamos uma palhetazinha, um dedozinho de plástico. Ora, quando se parte o dedo, como é que chama? Quando se parte a palheta, vai para o lixo, portanto, não é biodegradável. Então elas lembraram-se, na região onde viviam, que havia muito bambu. Então fizeram uma palheta de bambu e entregaram a palheta ao professor de música. O professor de música, ao princípio, ficou surpreendido com a ideia, achou extremamente interessante do ponto de vista ecológico, mas, da causa que elas tinham pensado, mas, a dado momento, começou a tocar. Então não é que ele disse que o som era diferente. O som era diferente. Ou seja, ora, naturalmente que esta originação desta ideia, o facto de ter havido recursos endógenos da região, o facto daquela necessidade de ser à escala global, porque se há uma pequena orquestra naquela região e se alguns ou das escolas que aprendem e possam utilizar, naturalmente que isto só faz sentido em termos de empreendimento que seja tal, como eu disse há pouco, economicamente viável, se tiver alguma escala. Naturalmente que hoje em dia, com o acesso à internet, naturalmente que, e aos marketplaces internacionais, naturalmente que este conceito poderia ser replicado à escala global. E, portanto, isto é um pequeno exemplo que eu queria vos transmitir. O segundo, a dinâmica que eu queria partilhar convosco, como disse, só vou partilhar duas, as outras duas, depois, se tiverem interesse, e eu gostaria que tivessem, porque considero que é um bom exercício, é um exercício que os meus alunos do mestrado fazem, quando eu dou a unidade curricular de empreendedorismo, como sou eu que defino as regras da avaliação, eles têm que fazer o exercício que eu vou partilhar convosco e, portanto, se estiverem interessados, podem fazer. Mas a segunda dinâmica que eu gostava de chamar a atenção para vós é o seguinte, é que nós, portugueses, nós vivemos no espaço europeu. E nós, o espaço europeu, como sabemos, felizmente, comparativamente a outros espaços, a outras regiões do globo, nomeadamente Estados Unidos, China, etc., nós temos aqui em Portugal uma particularidade muito grande, temos uma determinada qualidade de vida, naturalmente que, e vejamos o exemplo de França, cada vez há mais manifestações, etc., mas eu gostava que partilhassem comigo estas constatações que estão aqui, que os europeus representam, e quando digo europeus, nós estamos englobados, não é? Nós não estamos, Portugal não está numa ilha, nós estamos no espaço europeu, representamos 7% da população mundial, essas 7% produzimos 20% da riqueza em todo o mundo, em termos de rendimento per capita, nós temos 4 vezes mais que os chineses, quase 10 vezes mais que os cidadãos indianos. Mas vejam agora o que é que acontece. E é por isso que eu há pouco dizia que Portugal, os portugueses e, apesar de tudo, os europeus têm uma qualidade de vida interessante, porque nós também temos a responsabilidade de utilizar 50% dos gastos sociais de todo o mundo. Ora, aqui uma conta, nós temos 2,5% da nossa parte da riqueza mundial e o nosso crescimento médio estrutural tem andado a 1,62% desde 1996 até 2024. Ora, quando nós
nos comparamos com o Bloco Económico dos Estados Unidos ou o Bloco Económico Chinês, e até indiano, mas chinês, nós vamos vendo que esses países crescem a taxas muito mais elevadas. E isto é preocupante. Porquê? Porque se nós não mudarmos um pouco o nosso modelo económico, também no sentido de criar mais valor, ser mais competitivos com a introdução de novos produtos, etc., nós vamos ter mais dificuldades em manter estes status que temos. Naturalmente, como aqui este tema não é pacífico, vamos falar de outros problemas porque é que os chineses podem entrar e não entrar. Epá, não vou entrar por aí. Eu faço parte da solução, quero que nós façamos parte da solução, possamos ser mais sustentáveis, no sentido de criarmos os nossos próprios sistemas para que nós consigamos, de alguma forma, resistir um pouco a esta situação, porque Portugal, como vê, em termos do produto bruto, do produto interno bruto, nós estamos aqui nesta posição e, portanto, ainda está para trás, mas a tendência com a evolução é, de alguma forma, eles tornarem-se mais competitivos. E, portanto, também aqui não é por acaso que a senhora, a nossa Presidente da Comissão Europeia, definiu como a linha de estratégica dela, da União Europeia, o European Green Deal, ou seja, assente a estratégia futura da Comissão Europeia e da Europa baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas definido que quer fazer da Europa um centro vibrante de inovação e empreendedorismo competitivo. Ora, como é que nós podemos alcançar esta estratégia se aqueles que somos todos nós não tivermos um espírito empreendedor, se não conseguirmos, não é espírito empreendedor de fazer as coisas só porque tem que acontecer, não, de forma estruturada, como um processo que tem que ser apreendido, um processo que nós temos que ser capacitados, porque se alguns podem ter os genes, e eu por acaso até estudei isso do ponto de vista do doutoramento, se nasce empreendedor ou se faz empreendedor e se há o gene ou não há, o que é um facto é que todos nós até podemos ter o gene, mas se nós não tivermos criado as condições necessárias para que o gene emerja, ele fica escondido e não vai aparecer. Portanto, nós temos que criar condições para que as coisas possam, de facto, evoluir. Aqui, assim, chegado este exercício, portanto, eu vou-vos facultar o capítulo do livro que fala sobre o empreendedorismo no mundo em que vivemos e podem, naturalmente, atualizar agora ou ter as vossas próprias ideias. Gostava muito que partilhassem comigo. Claro que aqui vocês não vão ter que ser avaliados sobre este tema, mas dado que este também é um programa que, e eu não falei no início, mas eu falei que tinha uma grande responsabilidade, senti-me aqui entusiasmado, mas também com uma grande responsabilidade por estar a partilhar tudo isto convosco e tentar desmotivar para isto, mas para estas causas, mas também gostava que do vosso lado, para além de tenho a certeza que vai haver momentos em que vão interagir mais connosco, mas podem partilhar comigo e com os meus colegas, mas comigo, porque sou eu que lanço estas ideias, partilhar comigo a vossa própria visão. Francisco, você até está porreiro, concordo consigo, mas não está a ver bem isto aqui, as consequências disto. Ótimo, então teria muito gosto em que partilhem comigo, está bem? Deixo aqui mais uma frase de um Nobel, em que diz, e isto é muito importante, há algo que eu sinto, eu já estou em 62, para a semana, faço 63 anos, e há algo que tenho alguma preocupação. A nossa juventude, e não estou a dizer que são todos, antes pelo contrário, há muitos, mas sinto que há menos cultura de esforço. Sinceramente, acho que os jovens têm o seu papel, tem sido importante, uma capacidade incrível para as causas sociais que falei, uma grande capacidade de relacionamento, aprendizagem das línguas, etc. Mas nós há aqui uma parte significativa desses jovens que, bem preparados, não estão, e talvez porque não têm tido o estímulo também, é verdade, é preciso ir um pouco mais além, mas porque é como estar aqui no programa. Nós, porque é que devemos estar aqui? É esta hora, podemos estar em casa a fazer outras coisas depois de um dia de trabalho, mas nós queremos estar aqui, e é isto que faz com que o mundo avance mais um bocadinho, e é preciso
Eu tenho hoje o privilégio de trabalhar diretamente. Ainda hoje tive um dia todo com ele e acabei por até partilhar um bocadinho, até fomos almoçar os dois numa coisa muito rápida. Um dos maiores empresários portugueses, com 76 anos, a criar valor atrás de valor, e os olhos dele a falar daquilo que anda a fazer é realmente aquilo que nós, à nossa escala, podemos também devemos fazer. Quer dizer, vamos tentar. Porque é que não devemos tentar? Vamos fazer. Vamos levar outros connosco. É um bocadinho isto que está aqui subjacente a esta parte. E porquê? E porquê é que eu quero que defendam esta causa, que sejam influenciadores daquilo que eu pessoalmente, e não sou eu, outros, que não podem ser, na minha opinião, coniventes com este tipo de abordagem, porque também há o lado contrário daquilo que eu estou aqui a defender. Há quem defenda a falácia do empreendedorismo, as mentiras do empreendedorismo, o empreendedorismo é uma treta, defendemos a abolição do empreendedorismo nas escolas. Epá, portanto, e isto é algo que só pode ser, de alguma forma, ultrapassado se a nossa causa for, e é, naturalmente, cada vez maior, na defesa dos valores do empreendedorismo, porque já alguém, o Timmons, que era um professor de Harvard, dizia que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será mais importante para o século XXI do que a indústria, ou que a revolução industrial foi para o século XX. Portanto, é algo que aqui. Mas lá está, eu quero que a opinião seja vossa, de cada um de vós, e esta é uma primeira parte do nosso programa. Para mim, o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa, patati patatá, mas o Sr. Timmons, o Tibor Navradzhix, que foi comissário europeu da educação, do desporto, da cultura, da juventude, também tinha essa opinião. Era um professor universitário que exerceu este cargo político durante uma série de anos. Bem, em nosso sistema empreendedor. Entretanto, quando eu chego aqui, porquê é que eu trago o tema do ecossistema empreendedor aqui? Porque os países ocidentais, nomeadamente, já perceberam que o mundo em que nós hoje vivemos, e que certamente que eles fizeram suas análises, esta foi, como eu já vos transmiti, os pressupostos que eu encontrei para ter uma linha de orientação, para me ser mais fácil comunicar a importância dos valores do empreendedorismo, e nomeadamente a aprendizagem e o seu desenvolvimento ao longo de um processo escolar. E eles perceberam uma coisa, que os países mais competitivos têm algo a ver com, não só com o capital, não só com o quadro legal, mas tem muito a ver com a cultura que incentiva o risco e a experimentação. E então foi aí que um senhor chamado Daniel Eisenberg, por aqui assim, que é para volta atrás, houve um senhor de Boston, Babson College, que em 2010 para 2011 conseguiu criar criar aqui um modelo, se assim se pode dizer, que definiu o que era um ambiente favorável à iniciativa empreendedora. Portanto, um ecossistema empreendedor não é mais do que um ambiente favorável a todos aqueles que querem, de alguma forma, ou têm vontade de criar algo. E ele definiu estes domínios, desde as políticas públicas, à parte do capital, à parte da cultura, à parte das unidades de infraestruturas de suporte e inovação, às grandes empresas. Ainda ontem estava a ler uma entrevista do professor João Leitão, vice-reitor da Universidade da Beira Interior, que vai ser um dos vossos mentores aqui também. A sessão do dia 19 vai ser dada pelo professor João Leitão, e ele dizia que lá na Beira Interior está a haver a geração ou a emergência de um conjunto de empresas na área de startups, na área da biomedicina, acho que é biomedicina, e perguntavam-lhe, a jornalista perguntou-lhe o que é que faltava. Olha, faltava-nos aqui uma grande empresa. Faltava-nos aqui, esta bolinha aqui do market, uma grande empresa. E, por exemplo, eu vivo num concelho muito bom a este nível, que é o Eiras. O Eiras tem, por metro quadrado, penso eu, um número maior de empresas multinacionais no nosso país. Tem aqui
desde as Oráculos, desde teve N empresas, N dimensão. E eu precisava dessa empresa grande, porque provavelmente seriam os primeiros receptores dos testes e dos protótipos que as startups que ele está a ver emergir na beira interior pudessem aceder ao mercado e, com base ao mercado, ter mais vendas, etc. E, portanto, este ambiente, reparem, em 2010, portanto, de 2010 para 2011, há cerca de 16 anos, e Daniel Ellsberg, de alguma forma, não inventou tudo isto, ou de alguma forma teve a capacidade de tornar tudo isto facilmente comunicável para que depois nós pudéssemos afirmar coisas do género. Que bem me parece que há capital, mas falta as infraestruturas de suporte à inovação, ao empreendedorismo. Mas o que é isto? As chamadas incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, ou então falta, porque é que me interessa a mim ter um conjunto uma cadeia de valor, por exemplo, como a Universidade do Porto tem, que são 14 faculdades. A Universidade do Porto tem 14 faculdades, tem uma cadeia de valor de apoio ao jovem, ao estudante que chega à universidade, em qualquer uma das faculdades, que possa desenvolver as suas competências empreendedoras, desde acesso às grandes empresas, desde acesso aos business angels, desde acesso ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desde acesso aos laboratórios, desde acesso, etc. Mas se os jovens, quando chegam à universidade, não tiverem tido a preparação na escolaridade obrigatória para poderem já estarem sensibilizados a este mundo, se passaram, como o Dr. Pedro Cunha, que foi diretor-geral do Ministério da Educação e que agora foi secretário de Estado de Educação, e que diz que como é que podemos ter os nossos jovens quietos, calados, sem iniciativa na escolaridade, e depois vamos querer que eles nas universidades tenham iniciativa e que tenham estas competências que precisamos para alimentar a cadeia de valor que nós temos. Pronto, isto foi tudo mais fácil através do Daniel Ellsberg, e é por isso que também em Portugal, e estas são as coisas boas que eu tenho para comunicar convosco, Portugal tem neste momento todos estes domínios, estes 6 domínios que devem estar subjacentes ao ecossistema empreendedor. Portugal tem. Nós temos investidores, nós temos business angels, nós temos sociedades de capital de risco, nós temos infraestruturas de suporte de norte a sul do país, e inclusivamente nas ilhas dos Açores e da Madeira. Nós temos excelentes universidades, nós temos boas empresas, as EDPs, as Galpos, a EDP, as consultoras internacionais. Temos políticas públicas que nos têm colocado um conjunto de veja, as boas empresas portuguesas, a Delta é um exemplo, a Delta Ventures, a Delta do Nabeiro, agora com o seu neto, identificou que o ecossistema empreendedor é uma realidade. Existem startups que identificaram oportunidades onde, teoricamente, quem as deveria ter identificado em primeiro lugar poderia ter sido, neste caso, a Delta. As borras do café. Se há uma pequena empresa que está em Marvila, que conseguiu, através de um projeto de economia circular, produzir cogumelos a partir da borra de café, teoricamente, se a Delta que é a geradora do café, tem os contratos com os cafés que, de alguma forma, acaba por gerar a borra, poderia ter identificado, em primeiro lugar, essa oportunidade. Não é o caso. É impossível hoje em dia, no mundo em que nós hoje vivemos, que tudo esteja dentro da mesma organização. E, portanto, a Delta Ventures, a Delta, identificou a oportunidade de criar uma unidade de negócio que anda no ecossistema empreendedor português a ver que startups estão a ser criadas que possam, de alguma forma, trazer sinergias com o grupo. Quem diz a Delta Ventures, diz, por exemplo, a Critical Software, que já por si, como todos sabem, penso que a generalidade das pessoas sabem, foi um projeto, dos primeiros projetos em Portugal, liderados por doutorados, que acabou por ter, de facto, uma escala internacional. E aqui a mesma coisa.
a Critical Software, e eu conheço em particular porque estive felizmente associado à constituição da Critical Ventures, porque tive o privilégio de ter sido convidado pelo Gonçalo Quadros, pelo Diamantino e pelo João, para os apoiar a lançar o seu fundo corporativo. E eles, quando criaram o fundo corporativo, sabem, era para terem uma unidade independente que pudesse suportar ou dar suporte à criatividade, ao espírito empreendedor do lado dos seus quadros internos, chamados intraempreendedores. Mas depois perceberam que, de facto, era interessante acompanhar o que estava a acontecer no ecossistema empreendedor português e, portanto, de alguma forma tem esta questão. Portanto, estes slides depois serão passados e queria... Pronto, sobre o Portugal, o ecossistema empreendedor, há um estudo que é o Reporting 2025, liderado pela Startup Portugal. A Startup Portugal é uma organização do governo que, no lado do Ministério da Economia, foi criado pelo governo do Dr. António Costa, na altura, em 2016, penso 15-16, pelo o João Vasconcelos, e ainda hoje tem uma realidade, é ele que faz a coordenação, faz a compilação dos dados. Eu partilho aqui alguns dados convosco, mas aqui não estou muito interessado nesta informação, e há aqui comparações relativamente a própria União Europeia também sentiu na necessidade de criar uma agência, ou seja, uma startup europeia que pudesse fazer a coordenação do ecossistema europeu. Portanto, quando eu digo que os países ocidentais acabaram por criar estes ambientes favoráveis, cada vez são mais profissionais, e é por isso que agora, muito recentemente, ainda o Draghi, o Dr. Draghi, que uma dos planos estratégicos que ele apresentou, um dos drivers do plano estratégico que apresentou, tem a ver um bocadinho com a necessidade de a Europa ser mais forte, a ter um aproveitamento mais robusto de tudo aquilo que é a infraestrutura, de todo o dinheiro que já está alocado a este ambiente favorável para, de alguma forma, dinamizar o sistema. Há 5.000 startups que estão mapeadas no nosso ecossistema empreendedor. Elas estão muito, como é óbvio, no setor da IT. Onde é que as startups estão localizadas? Há um foco muito grande em Lisboa e no Porto. Quais são os tais instrumentos de política pública que há pouco estava a falar? Nós temos desde vouchers da incubadora. Imagina que algum dos grupos que aqui vai apresentar um projeto precisa de entrar numa incubadora, porque na incubadora, por exemplo, da Marinha Grande, na Open da Marinha Grande, eles têm máquinas muito boas para tratar os moldes. Portanto, há um voucher que tem um valor de cerca de 10.000 euros, 7.500 a 10.000 euros, em que o grupo pode chegar à Open, na Marinha Grande, trocar a utilização das máquinas que precisa a troco do voucher que recebeu enquanto política pública. Isso é algo que, ou, por exemplo, imaginem que alguns dos grupos aqui presentes está interessado em apresentar uma ideia de inovação aberta. Neste momento está em vigor um programa promovido entre a agência portuguesa, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. É um programa de inovação aberta vertical, onde os operadores, as agências, identificaram desafios que gostariam de ver cumpridos ou ver testados, e nós anda-se à procura de startups que tenham a capacidade de resolver ou de apresentarem soluções para esses desafios. Esse é um programa totalmente financiado pelo Turismo Portugal. Os programas, portanto, não há aqui custo na participação, e isto é verdadeira política pública. Vai-se iniciar também um programa na área dirigido portanto, ao arquipélago dos Açores, à região dos Açores, Açorian Gastronomy. É um programa ligado a novos negócios na área da gastronomia, para, de alguma forma, desenvolver a região dos Açores com novos produtos, com novas soluções, com novos serviços. E esse programa também é a mesma coisa. Se nós estivermos aqui no continente
um projeto qualquer na área da gastronomia, que possa, porque não, estar em Ponta Delgada, pode participar neste programa, pode conhecer os atores que estão envolvidos, e isto é política pública e não tem a ver com capital, não tem a ver com incubadoras, não tem a ver pronto, tem a ver com isto, tem a ver com apoiar que as barreiras que hoje em dia existem a quem quer lançar negócios sejam, de alguma forma, ultrapassadas. Portanto, isto são programas, são chamados programas de ação, aceleração, portanto, tudo isto através de mentores especializados, e é isto que há que já vejam o que era um arquiteto, um gestor de marketing, um responsável de marketing, sozinhos. Vejam o que era um projeto que eles tiveram de fazê-lo sozinho ou estando a fazer parte de um projeto que tem parceiros como a Optec, a Amorim, o Glamming, etc, etc, etc. Portanto, naturalmente tem que haver aqui algumas coisas. Portanto, quando eu dizia há pouco, as grandes empresas portuguesas estão atentas a este novo mundo que está à nossa frente, portanto, estão permanentemente a tentarem chegar junto daqueles empreendedores que conseguem identificar as chamadas oportunidades que possam depois ser aproveitadas e escaladas para o mercado internacional. Business Angels, há pessoas, indivíduos, e eu estou à vontade, porque criei o primeiro clube de Business Angels em janeiro de 2000, ajudei a criar até 2015 18 clubes. Hoje nós temos uma associação que é a Inversas Portugal, que representa mais de 300 Business Angels, tem bastante entidades que já investiu, e portanto, incubadoras idem. Portugal tem algumas empresas bastante interessantes, algumas incubadoras bastante interessantes. Portanto, passar aqui por cima disso, muitas vezes nós estamos a falar muito de financiamento via venture capital, ou seja, projetos que são em que há capital envolvido, no sentido de serem sócios dos nossos projetos, mas nós podemos começar primeiro, e alguns dos projetos que até podem estar aqui a ser apresentados, podem, por exemplo, recorrer àquilo que é o microcrédito, que permite, através de entidades bastante credíveis, lançar negócios como aqueles que aqui estão apresentados, desde um cabeleireiro até ao maracujá madeirense. E, portanto, como eu vos digo, nem todos têm que ser projetos de base tecnológica, podem ser projetos que venham satisfazer uma necessidade que está que ainda não está identificada. Há áreas por resolver, há gaps para resolver. Eu tenho uma opinião muito pessoal, já agora só por curiosidade, porque muitos de vós, e é por isto também que este programa tem um papel, na minha opinião, muito importante. Uma coisa é o discurso político, uma coisa é as boas práticas, outra coisa é a realidade. Felizmente que há 4 anos para cá que temos o ranking das universidades empreendedoras, estão envolvidos, já vejam aqui os números do ano passado, foram a Universidade de Lisboa teve 1.292 fundadores de empresas, portanto, ou seja, nós neste momento temos cerca de 5.000 alunos que criaram empresas. Agora reparem, nós temos a estudar no sistema universitário português 450.000 estudantes por ano. Ora, 450.000 estudantes, mesmo que nem todos tenham que criar startups, obviamente, mas não é nada de transcendente se o diretor da Startup Portugal disser nós precisávamos, em vez de ter 5.000, ter 15.000. Porque se tivéssemos 15.000, imaginemos que se estas 5.000 já criam estas 326, ou pelo menos estas, só em Lisboa, 1.292 criaram 326, é óbvio que 5.000 iriam criar muito mais empresas, e como a maior parte destas startups que são criadas, de alguma forma, identificam oportunidades para o mercado global, estamos a falar de exportações e estamos a falar de muita coisa. No entanto, o ecossistema tem muitas lacunas, naturalmente que é outro problema. Vou-vos dar aqui o retrato, porque eu também quero, por isso é que estão aqui as oportunidades, não é? Porque se isto estivesse tudo bem, era sinal que este tipo de programas que estamos aqui a falar hoje não podia não ser tão importante como aquilo que eu pessoalmente e os responsáveis da ordem e dos meus colegas do colégio disseram, que nós deveríamos ter aqui um papel importante
em dar-nos um pequeno contributo para que aqueles que participem neste programa, e como já referiu a Sónia logo no início, a doutora Sónia logo no início, temos cerca de 180 pessoas inscritas e todas elas com um determinado perfil que acreditamos que possam contribuir para dar o tal aporte à sociedade portuguesa. Mas este recolha de contributos ocorreu em 2023 e, por exemplo, uma delas que eu considero que é preciso ter presente é que quando o último diretor da Startup Portugal saiu, deu uma entrevista há pouco tempo ao jornal, a um jornal, daqui eu retirei, em 12 de setembro de 2025, e ele diz que o empreendedorismo merece um plano estratégico. Ora, se o plano estratégico é merecedor, é porque há muita coisa ainda a fazer e, portanto, temos que definir o que é preciso fazer para conseguirmos com que o número aumente para um número que possa ser estruturante e possa ser interessante para a nossa economia. Como eu já vos disse, também já temos a Europa Startup Nations Alliance, porque o problema não é só em Portugal, o problema é a nível europeu, e porque se o ecossistema empreendedor europeu no seu todo tivesse a funcionar bem, o gap competitivo entre Portugal e os Estados Unidos, por exemplo, não era tão grande como aquele que é hoje. Aqui e para que possam perceber que não é uma pancada do Francisco Banha, que tem sido uma causa social, ele levar o empreendedorismo às escolas. Alguns de vós conhecem o Global Entrepreneurship Monitor, foi o último estudo que eu conheci, foi divulgado em 23, e foi feito pela primeira vez foi pedido aos especialistas, aos 2.000 especialistas que fazem este relatório a nível de 50 países, como é que estavam a ser trabalhadas, como é que estava a ser trabalhado o tema do empreendedorismo nas escolas. E aqui as perguntas estão aqui e o resultado foi bastante frustrante, ou confirmou algo que alguém pediu para fazer. É que em 39 das 50 economias, a educação para o empreendedorismo teve o valor mais baixo de todos aqueles domínios que devem estar subjacentes a um ecossistema empreendedor. Ou seja, recomendaram também neste estudo que os governos dessem uma prioridade significativa relativamente a este tema. Ora, quando o nosso ecossistema empreendedor não tem qualquer ligação ao Ministério da Educação, é porque há aqui uma falha, há um gap. Gap esse que não está aqui identificado neste Gaps and Areas of Actions. E, portanto, não está aqui identificado algo que tem que estar identificado. E, portanto, deixo isso à reflexão, mas pronto. Bem, só por curiosidade, a importância da educação para o empreendedorismo, este foi o resultado do meu doutoramento, eu fiz o doutoramento, defendi-o em 2020, na altura trabalhei com dados de 2018, acabei a tese em 2019, depois defendi em 2020, e na altura, na Dinamarca, 50% dos alunos já participavam em programas de educação para o empreendedorismo no secundário e 19% no primeiro ciclo. Curiosamente, quando nós vamos ver, e nós estamos a falar da ordem dos economistas, portanto, as competitividades, etc., em 2024, Singapura foi o primeiro país mais competitivo, a Suíça e a Dinamarca, em terceiro lugar. Sendo que a Dinamarca, em 2022, liderou este ranking. Portugal está agora na 36ª posição, e o que é que o relatório diz sobre Portugal? Promover estratégias nacionais que visem reforçar a transição digital e energética, a literacia financeira, o empreendedorismo e as competências. É exatamente uma das coisas que nós estamos aqui a fazer, tentar contribuir com este programa para o desenvolvimento das competências empreendedoras. Bem, aqui vamos entrar na parte final, o state of the art do lançamento de novos empreendimentos. Bem, eu não percebo porque que eu fiz este traço aqui, mas olha, alguma coisa se passou e peço desculpa, mas pronto, isto estava limpinho, aqui não sei o que é que aconteceu. Bem, quando nós falamos agora, do lado mais daqueles nossos colegas que estão a participar e que já têm uma ideia e que tenho a certeza que podem e querem aproveitar também este programa
para dar visibilidade, para robustecer as ideias. Mas o que é normal dizer-se é que quem está do lado do empreendedor dizem que cada vez há mais ideias, mas que não há capital. Por sua vez, quem ouve falar o presidente da APCRI, o nosso amigo presidente da Índico, está-me a faltar o nome, ou qualquer investidor de Business Angels diz que nós temos dinheiro, nós queremos investir. O Stefano Moraes, que é o presidente atual da Associação Portuguesa de Capital de Risco, ou a Lourdes Grumacho, que é a presidente da Investa Portugal, ou outro tipo de pessoas dizem que nós temos capital, mas a maior parte dos projetos não se encontram devidamente estruturadas para podermos investir. Mas também há outra realidade, que a maior parte também dos empreendedores não conhece que nós temos excelentes infraestruturas para apoiar a inovação e o espírito empreendedor, que podem, numa primeira fase, ser a porta de entrada antes de chegar aos investidores. Começar por uma boa incubadora, uma aceleradora, estes programas de política pública que eu referi, porque muitas das vezes o que é preciso, alguns dos projetos, é terem uma primeira compra. Portugal tem algo ainda também em falha que tem a ver com um programa de procurement nos Estados Unidos, a Agência Espacial Americana, portanto, foi o primeiro cliente da Critical Software. Lembram-se, aqueles que estão já na casa de 50 anos, 55, a revista Ideias e Negócios, a primeira capa da revista Ideias e Negócios, na altura do Diogo Vasconcelos, era os fundadores da Critical Software em cima de um foguetão porque tinham conseguido vender ou conseguiram entrar na NASA através de um software anti-critical. E, portanto, conhecer o ecossistema, como eu passei rapidamente, e depois vocês vão ouvir falar mais à frente nas outras sessões dos business angels, o que é que são, quais são os critérios, etc, etc, etc. Casos de sucesso e insucesso devem fazer parte das tais desenvolvimento das competências empreendedoras. E depois a realidade é dura. É dura. Eu, quando fiz parte da Associação Europeia de Business Angels, nós fizemos um estudo e em 100 projetos que os investidores recebiam, apenas 5%, apenas 5% passavam à ronda do investimento. E, portanto, vejam como era difícil, não porque não houvesse mérito nos programas. O problema é que, tal como outros estudos referem, muitas das vezes os projetos apresentam um produto para que ninguém quer, equipe inadequada, falta de foco, etc. Isto é conhecido por alguns de vós e, portanto, este tipo de programa, o nosso objetivo aqui também será contribuir para mitigar que os projetos que possam ter muito mérito, de alguma forma, possam mitigar estas fragilidades que normalmente são invocadas como suscetível de não ser apoiado pelos investidores. Portanto, aqui, estes dois slides que eu vou passar a seguir são importantes para nós percebermos o que é que esta tipologia de investidores, business angels, os chamados capitalistas venture capital, os corporate ventures, o que é que eles necessitam. Portanto, mais ou menos é algo que se encontra no estágio inicial e que estamos à procura de uma ideia inovadora, promissora, que ainda nunca foi testada no mercado. Quando o Twitter, um dos projetos que eu mais gosto de dar como exemplo é o Twitter. Vocês recordam-se que o Twitter, quando apareceu, o objetivo do Twitter era comunicar com 140 caracteres. De tal maneira, foi uma ideia tão disruptiva que o próprio CEO da Google, na altura, o Eric Schmidt, lhes perguntou aos empreendedores o que é que eles iriam conseguir com aquilo. Contribuir para a literacia, porque as pessoas já não tinham que escrever tanto, cometiam menos erros, etc. E reparem onde é que chegou o Twitter a nível global. E, portanto, aquilo que, de alguma forma, está subjacente a este tipo de startups, quer seja uma startup de base tecnológica, como seja, por exemplo, há pouco falei do hambúrguer, quando o H3 foi lançado, eu próprio, que sou de gestão e estou ligado a este mundo, disse, como é que alguém vai lançar um negócio que vai competir com o McDonald's ou Burger King? Qual é esse? Mas o facto é que eles tiveram razão em terem lançado aquele conceito de negócio, independentemente da incerteza, porque conseguiram identificar um modelo de negócio que os atraiu, fizeram os testes como deviam ter feito. Portanto, um bocado isto que aqui está.
capacidade de ser repetível e ser escalável. Portanto, nós aqui também iremos ter isto. Portanto, só para poderem ter assim, muito telegraficamente da minha parte, nós quando vamos fazer as nossas análises ao sangue, portanto, temos os nossos resultados e podemos comparar com as métricas que são definidas. E nós próprios, sem ser médicos, vamos verificar se os nossos resultados estão mais ou menos em linha com aquilo que é a média. Aqui, quando alguém me apresenta um projeto, eu tenho um quadro mental na minha cabeça, olho para o projeto sempre com base nos 4 M's. Qual é o management da equipa? O que é que a equipa que me está aqui a apresentar o projeto, a equipa, reparem, não é o empreendedor, é a equipa, tem que manter mais ou menos garantias que tem as competências, tem a experiência, tem as redes de contactos para pôr em prática a magia que identifica. Qual é o mercado? Qual é o segmento que vai, de alguma forma, poder ser ou utilizar aquilo que a equipa me propõe? Será que as pessoas que eles identificaram como o mercado, o segmento alvo terá disponível a pagar o valor que me vai custar a produção daquele produto ou serviço? Este é um primeiro teste. Mas depois há um outro teste, que é a análise da execuibilidade. Será que no final de pensarmos fazer todos os testes do mercado, do produto, do serviço, da organizacional, financeiro, vale a pena? Ou é melhor refletirmos e voltar atrás, fazer de novo, ou pura e simplesmente abandonar? Vão trabalhar estas áreas nas próximas sessões. Se bem que, e completamente parecido com o professor Pardal, na altura dos nossos livros, é preciso implementar, é preciso fazer com que as coisas aconteçam. Aqui, muitos dos projetos, como disse, é mais um slide que de alguma forma conta a experiência que eu tenho nestas áreas, 2/3 dos planos de negócios eliminados nos primeiros 5 minutos, e é isto que nós temos que mitigar agora a partir das nossas sessões. Exemplos de quem conseguiu atingir ou beneficiar do ecossistema. Vejam um exemplo da Science for You. Eu gosto sempre de dar a Science for You, naturalmente que nos últimos anos a situação evoluiu negativamente, mas o que é um facto é que o Miguel Pina Martins, através da participação num curso numa pós-graduação, conseguiu beneficiar do facto de haver a ligação entre a Escola de Negócios com a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Para quê? Para lançar um kit de física para o mercado, e através de um kit de física para o mercado, de brinquedos, a Science for You, em 2007, faturou 21 milhões de euros. Beneficiou da incubadora, beneficiou do sistema científico, beneficiou de venture capital de 50 mil, depois 800 mil, beneficiou de 6 milhões do BCP Capital, beneficiou de 10 milhões dos fundos europeus e, portanto, é possível. É possível, é possível, é possível. Eu próprio estive como Business Angel num projeto chamado Ortic, que se puserem no Google Ortic, vão ver o que é que foi o Ortic, um projeto que nasceu porque este jovem que aqui está, o engenheiro Pedro Carradinha, o Paulo Feio e o Nuno Monge, tiveram a ideia de criar uma cobertura em material anti-inflamável para que os alpinistas tipo João Garcia pudessem fazer face aos ventos. Evoluímos para tendas de alta montanha, colchões. Chegámos a fazer tendas modulares consideradas inovadoras à escala global. Na maior feira do mundo de material de alta montanha, em Salt Lake City, o outdoor à entrada da feira era um outdoor gigante com esta imagem que aqui está, porque era muito difícil aos empreendedores, a nós, termos a patente e registrarmos a patente para um projeto desta natureza. Nós conseguimos registrar a patente aqui para para a cobertura do fogão, mas para este tipo de material não era difícil, e então o organizador da feira ofereceu-nos aquele outdoor gigante. Tivemos muito sucesso a nível mundial, em muitas empresas, na imprensa, ganhámos prémios internacionais. Ainda hoje, às vezes, no Travel Channel aparecem lá as tendas, mas o que é um facto é que não tivemos sucesso
e o projeto acabou por não correr bem. Portanto, apesar de tudo aquilo que vocês vão aqui aprender e vão desenvolver os vossos conhecimentos, as vossas competências, reforçar as vossas atitudes, temos de ter consciência que estamos debaixo da incerteza e estamos a lançar normalmente algo novo. E, portanto, temos de estar sujeitos às circunstâncias do mercado, porque se isto fosse fácil, todos já tinham feito. Relativamente às regras de apresentação do projeto, eu gostava agora de partilhar convosco, vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês já devem estar fartos de me ouvir, mas eu queria atingir este objetivo. Deixem-me só aqui definir as regras. Agora, puxar isto para baixo, ver se consigo. Ver se vem. Portanto, quais são as regras? Meus caros, agora é preciso a vossa atenção, porque todos os projetos, independentemente daquilo que muitos de vós já avançou, é interessante que façam o esforço de ir de encontro àquilo que é, de alguma maneira, a minha experiência. Eu quero, e vou fazer todos os possíveis para que consigamos identificar 1, 2, 3 projetos que possam ser execuíveis. O objetivo aqui é que nós não estamos a cercear a ambição de nenhum projeto. Nenhum. Mas queremos que o projeto seja execuível. Para isso, eu tenho aqui estas regras. Portanto, a priori, os projetos têm que ser apresentados por uma equipa. Mas eu só estou sozinho. É para o meu caro, minha caríssima. Se não consegue ter alguém que se envolva consigo no projeto, é logo uma pequena lacuna do seu projeto. Não está nada contra o facto de ser investigador. Assim, se tiver uma ideia, é para pronto. Olha, imagina, em vez de fazer o fogão, a cobertura do fogão, outra alternativa que os empreendedores na altura tinham era vender ou era ceder a patente à Campingás. A Campingás vendia os fogões e vendia a cobertura do fogão. E nós ganhávamos um royalty. Pronto. Esse é normalmente o trabalho do investigador. Alguém quem criou a máquina do café da Nespresso foi o investigador, foi o inventor que nunca criou nenhuma empresa e que recebeu royalties para isso. Portanto, aqui a ideia é tentarem ter o mínimo 3 ou máximo 5 colegas por equipa e, naturalmente, que possam ser multidisciplinares, porque um projeto não é só a área tecnológica, também há necessidade de fazer as vendas, é preciso chegar ao mercado, é preciso fazer a parte da distribuição e, portanto, quanto melhor tiver a equipa para fazer face ao critério de execuibilidade, melhor. Portanto, cada equipa tem que apresentar ao dia 5 de abril de 2026 uma ideia com potencial para ser solução para um problema ou criação de novas necessidades. A ideia deve ser pensada como tendo o suporte de 50 mil euros. Imaginemos que há necessidade de fazer um conjunto de ações e que o valor que vamos pôr aqui como baliza será 50 mil euros. Ok? E que seja possível de apresentar evidências do projeto ser implementado no prazo máximo de 90 dias na região onde as pessoas se encontram. Se for no Algarve, é no Algarve, se for em Lisboa, é em Lisboa, se for no Norte, é no Norte. Naturalmente que se o projeto for de âmbito digital, obviamente que as áreas geográficas não têm as barreiras, portanto é distinto. Mas, mesmo assim, se for um projeto digital que possa ser materializável ao longo de 90 dias através da identificação de segmentos de alvos, de públicos-alvos, de nichos de mercado, inclusivamente em termos de canal de distribuição, possa ser colocado no marketplace da Amazon.com, não no marketplace principal, mas no secundário. Há sempre maneiras de os meus amigos conseguirem pôr as coisas em prática. E é por isso que este projeto é interessante, porque nós estamos sempre a ser surpreendidos, sempre a ser surpreendidos.
E, portanto, a ideia depois é que o slide, depois eu vou mostrar qual é o PowerPoint, qual é o layout que devem seguir. Normalmente, depois, naturalmente, é valorizado se o projeto depois é replicado ou noutras regiões do país, ou noutros marketplaces, ou noutros segmentos de mercado, e, portanto, isso aí é um pouco à vossa. Os projetos já podem existir, há muitos de vós que eu sei que já têm as ideias, podem ser, são projetos que já podem existir, vão ter que, o vosso projeto pode ser, eu tenho aqui um projeto, mas só para o pôr em prática é preciso 1 milhão de euros, ou é preciso 500 mil, epá, é muito difícil. Este projeto do material de alta montanha que vocês viram aqui foi inicialmente apresentado por 1 milhão de euros, e no 1 milhão de euros ninguém investiu 1 milhão de euros, e depois o projeto foi todo ajustado e nós conseguimos ter um primeiro capital de 50 mil euros, foi 50 mil euros, 45 mil na altura da Inove Capital, 5 mil euros nossos, e depois o projeto foi ganhando, foi tendo capital à medida que íamos atingir determinados milestones. Aqui a mesma coisa, portanto, é bom que estes critérios aqui estejam atingidos. Eu não vou perder muito tempo aqui com este assunto. Este documento vai-vos ser enviado e depois certamente que as dúvidas podem ser colocadas ou enviam um e-mail diretamente para o Empreende Economia da Ordem, o endereço que vocês já conhecem, e depois eu darei as respostas, ou eu ou algum colega meu. Relativamente ao layout, também aqui assim de forma rápida, o layout é este que aqui está, tem esta apresentação, naturalmente que cada um de vós vai apresentar à sua maneira, portanto, a necessidade, portanto, isto aqui assim, eu vou puxar cá para baixo, portanto, aqui assim no segundo slide, a caracterização da ideia. Então, o que é que fizeram até agora? É muito importante, se o projeto é para ser a 3 meses, ou já há provas de contacto, ou provas de protótipos, provas de conceito, etc. Ou então, cartas de, claro que o projeto pode, a gente não tem 50 mil euros, não podemos pôr as coisas em prática. Então, cartas de intenções dos potenciais utilizadores de empresas que queiram comprar o vosso produto ou serviço, inquéritos via plataformas da Google ou plataformas de Facebook ou etc., tentarem dizer que de facto há X% do mercado que está interessado no produto, etc. A gente depois pode explorar um bocado, é isso que vai ser as sessões que vão ter com os meus colegas, também vão explorar essas áreas. Qual é a equipa? Qual é a equipa? E quando digo aqui equipa, não basta dizer que tirou licenciatura em gestão ou curso de, ou curso de engenharia biotécnica, biotecnologia, ou... Não, é importante isso também, naturalmente, mas quais são os conhecimentos que tem? O que é que já fez que lhe permite dar a entender a quem vai olhar para isto? Nós vamos ter um júri que vai avaliar os projetos. O que é que, de facto, eles estão a querer lançar aqui um projeto relacionado com gastronomia, é extremamente interessante, mas nenhum deles tem qualquer tipo de experiência na área da distribuição ou na área da etc, etc, etc. Pronto. Mercado-alvo. Aqui no mercado-alvo, eu vou partilhar convosco eu acho que é muitíssimo importante lerem alguma coisa sobre o que é uma matriz de segmentação da indústria, saber qual é o primeiro segmento ou vocês identificaram para lançar o vosso produto, quem são o perfil dos utilizadores que estão em condições de, porque depois, identificando esse segmento em Portugal, naturalmente que esse segmento está no mercado, está em Espanha, está nos Estados Unidos, está... Porque o problema é as pessoas que têm aquela necessidade e que querem aquele produto ou serviço ou solução. Modelo de negócio, como é que esperam obter dinheiro com o projeto? Quem é que vai vender? Não basta dizer que vamos vender. E quem é que vai vender? Qual é o canal que vão utilizar? Como é que chega a esse canal? Quando uma das fases em que estou quase a acabar, estou a 5 minutos, são 5 minutos de tolerância, mais só de 3, 4 minutos, por favor.
posso depois responder uma ou duas perguntas, ou três, as que forem necessárias, mas um dos projetos uma das situações que ocorreu quando a Hortic esteve para fechar, um dos empreendedores disse que não, eu vou liderar o processo porque nós vamos lançar as tendas, vamos vender as tendas que temos no armazém e o material que temos em armazém no eBay ou na Amazon. Pois era muito bonito. O problema é que para vender na eBay ou na Amazon nós temos de ter competências, temos de ter conhecimentos e nós não tínhamos essa experiência. Portanto, não basta dizer que vai ser por aí o canal. Como é que o vamos fazer? Portanto, a matriz financeira é muito simples para os 3 meses. Nós vamos ter duas sessões muito boas com o meu colega Sérgio Povas, que isso vai ser das sessões mais interessantes, porque vocês vão ter acesso a uma ferramenta, a uma matriz financeira brutalmente interessante para vós, quer sejam, por exemplo, que queiram lançar agora um novo negócio para poderem ter negociações com os investidores, podem utilizar aquela matriz porque ela está muito bem formatada para que possam colocar apenas os inputs. O investidor diz, vocês só têm aqui 3 vendedores. Não, este projeto era giro, mas era com 10 vendedores. Vocês podem simular isso e vocês vão à folha dos inputs, metem 10 vendedores e têm logo o resultado final. E, portanto, isso vai ser aqui passado isso, por um chamado business plan, mas aqui, nesta fase, é uma coisa muito simples, ajustada àquilo que é o desafio que vos estou aqui a lançar. Qual é o objetivo a 1 mês, a 2, a 3? E a ideia que vocês vão pôr em prática é preciso X mil euros, 50 mil, imagina, são 30 mil para a parte tecnológica, 10 mil euros para qualquer coisa. Pronto. Como é que vão ser avaliados pelo júri? Os critérios são basicamente estes. Eu chamo aqui a atenção basicamente para o critério da execuibilidade. Nós não temos aqui a fazer um exercício que é mais próximo dos alunos do secundário, que é apresentar um PowerPoint como aquelas miúdas apresentaram até no 3º ano. Estava tudo muito bem estruturado, com tudo aquilo que está aqui nestes slides, mas naturalmente quando entrava na parte de execuibilidade elas tinham mais dificuldade, não é? Porque não aos 16 anos, 15, 16 anos, aqui não. Nós damos uma ênfase muito grande à execuibilidade. Lá está, o desafio é no dia 18, no dia do congresso, apresentarem que as pessoas que estão lá são economistas, são gestores, também lá estão investidores, etc. Mas a ideia é que todos aqueles que estão lá ficam com aquele sentimento de assim, mas porquê que esta ideia não está implementada amanhã já? Mas isto é só preciso 50 mil? Francisco, conta comigo, vamos ao jogo, vamos pôr isso, é isso que eu quero aqui nisto. Esta é a ambição do Francisco Banha enquanto investidor, enquanto business angel, enquanto fã dos vossos projetos. Pronto. A replicabilidade, porque o desafio dos 3 meses é apenas um exercício, porque a seguir, se fosse só para os 3 meses, isto não tinha interesse. A ideia é, isto conseguiu-se na região do Algarve, agora vamos para a região da zona ali de Aemonte, ou vamos para Cascais, ou vamos para o Porto, ou vamos para Sevilha, ou vamos para não sei para onde. Ou vamos, se for na Amazon, ou nas redes sociais, melhor ainda, não é? Portanto, aqui esta questão é importante, a questão das competências, experiências, é isso. Ok? Também vos vai ser disponibilizado a parte do layout do Excel, mas é um Excel simplicíssimo, pronto, está aqui, para pôr no slide 9, usam esta tabela, aqui estão os números que eu lá tenho, vocês têm que pôr os números adaptados ao vosso negócio, é isto, e o que é que eu tenho mais para vos apresentar? É isto, penso que não tenho mais nada, penso que não me esqueci de mais nada, e pronto, é isto. Professor, tenho uma pergunta. Força! Como é que se chama? Olá, sou Patrícia. Patrícia, força! Olá, antes de mais gostei muito aqui da sessão de hoje. Foi muito acelerado, mas
Eu queria passar essa mensagem. Doutor, peço desculpa, é a Sónia. Queria só aqui pedir para quem tivesse perguntas, só para nós conseguirmos, no fundo, organizar aqui, é irem levantando a mão, que é para conseguirmos perceber quem é que está primeiro, segundo, que é para não haverem pessoas a falarem ao mesmo tempo. Julgo que agora foi a Ana Patrícia Correia e depois temos a Alexandra Menezes. Eu não levantei a mão porque eu não encontro o ícone de levantar a mão, foi por isso. Não, deve estar aqui algures, mas eu não encontro. Enfim, queria levantar só uma questão muito rápida. Em relação às equipas formadas, as equipas têm que pertencer a este grupo ou se eu já tiver uma equipa. Tem que ter alguém inscrito no grupo aqui, neste caso será. Como é que disse que era o Seria nome? eu? Patrícia. Patrícia, será a Patrícia, e depois a equipa terá a equipa da Patrícia. Agora, o que vai acontecer é que a Patrícia vai ter que ter pessoas que estão envolvidas de facto no projeto, não é? Não pode pôr o nome das pessoas e depois as pessoas, a gente fala com ela, ó Filipe, ó Patrícia, interessante. Olha, quem são as pessoas? Vamos lá falar com elas. Elas estão envolvidas ou não vão estar envolvidas na equipa? Está a ver? Claro, claro. Mas é isso. Podem Está ser, bem. e até desejável, porque é bom, por exemplo, é mais provável que participem neste programa pessoas da área de economia, da gestão, etc., do que os engenheiros sei lá, médicos, por exemplo, uma solução de saúde, que hoje em dia o mercado da saúde é brutal, e não estão sensibilizados porque, ou arquitetos, a ordem dos arquitetos, etc., mas não têm. E, portanto, podem não estar, mas vocês já têm esses contactos, e podem e devem aproveitar este programa pronto, para desenvolver as vossas competências, as vossas redes de contactos, alguns aconselhamentos. O que é um Business Angel? Um Business Angel, ou um mentor, mas neste caso em concreto um Business Angel, vai passar muito da sua rede de contactos, muito da sua experiência, àqueles que estão agora a começar a lançar as suas ideias de negócio, ok? Portanto, e podem ter aqui, porque qualquer um dos interlocutores vão ter, hoje fui o primeiro, mas no próximo, amanhã vão ter, na quinta-feira vão ter uma pessoa muito forte na área de inovação, e assim sucessivamente. Na área no dia 10, vão ter um colega meu, o Miguel, que, só para ter uma ideia muito rápida, que estava a fazer um trabalho para as escolas de turismo, e ele conheceu um barman que identificou um gin, uma nova planta que dava um gin diferente. O Miguel começou a falar com ele, levou o projeto ao Shark Tank, aquele programa na televisão. Uhum. Um dos business angels, das pessoas que estava no júri ou no painel de investidores, era o Marco Galinha. O Marco Galinha fez uma empresa com eles e hoje temos o GIM, que é o Amissings, em tudo o que são o canal de distribuição dele. Portanto, é isto que aqui pretendemos. Outra coisa, assim como a sua resposta permitiu que eu dissesse que podem haver membros que não estão aqui, a mesma coisa aqui. Podem estar aqui muitos de vós que não têm qualquer ideia de negócio, ideia de qualquer projeto em vista, também podem haver projetos na área social. Podem acontecer projetos na área social ou cultural, desde que sejam economicamente viáveis, também lá vamos. Não sem problema nenhum. Antes, pelo contrário, até se for tudo interessante, até podemos ter 2, 3 categorias. Não há grande problema para isso. Mas também podem. Como é que podem fazer? Eu tenho a certeza que hoje a minha sessão não deu muito para isso, porque eu queria passar. Esta era a introdução ao programa, não era propriamente estar a falar aqui apenas e só das regras que os investidores têm, ou o que é que nós devemos fazer melhor ou pior, etc. Era passar-vos uma ideia geral de tudo aquilo que vão fazer aqui no programa, mas naturalmente que tenho a certeza que em algumas sessões, ou após esta sessão, vocês possam começar a interligar uns com os outros e quem sabe, aproveitarem para integrarem equipas, não é? Ou então vocês podem lançarem um desafio aqui através da doutora Sónia, do Empreende. Olha, tenho uma equipa constituída por 2 pessoas na área na área comercial, mas sentimos que faltava aqui alguém na área da logística. Ou, por exemplo, imagine que está aqui alguém a participar que, como eu dei o exemplo na sessão de lançamento, eu dei o exemplo. Imagine que está aqui um diretor de uma empresa de moldes. E ele é quadro da empresa, não é sócio da empresa, é diretor. E alguém aqui diz que tem um projeto para a indústria dos moldes. Epá, essa pessoa poderia ter todo o interesse em fazer parte da vossa equipa. Porque ele será o primeiro a dizer, a primeira a validar se isto faz sentido,
e se fizer sentido, ele é o primeiro a entregar esse protótipo, essa ideia, na empresa onde trabalha. Naturalmente, reservando sempre um determinado tipo de direitos, nós vamos ter também, eu vou tentar meter, não está nenhuma sessão lá com o nome, mas vou tentar que a minha colega Carla Coelho, doutora Carla Coelho, jurista, vos fale também sobre aqui alguns quiproquós que há de defender a maneira como nós devemos falar com alguém que possa ser o potencial utilizador dos nossos produtos ou dos nossos serviços. Obrigada, Agora professor. tínhamos a Marianela Fortuna com a mão levantada, mas já não está. Portanto, já deve ter, o professor deve ter respondido à questão dela. Não temos mais ninguém com a mão levantada, portanto, não sei se há Mas mais olha, alguém há aqui com um colega resposta. vosso, eu vi agora, quer encontrar alguém para a área do cluster de qualquer coisa, não foi que eu já não vi. A área do cluster Querem, aeronáutica. exato, quero encontrar mesmo para a minha equipa para um projeto na área do cluster aeronauta, simulação de voos de aeronaves, pronto, é isto. Aí está, Eh, é isto. Posso? Olá, boa noite. Portanto, eu tenho já algumas ideias na área para o cluster da aeronáutica e, portanto, como não conheço ninguém, aliás, eu vi, isto foi tudo muito rápido, não é? E, portanto, vi que também há pessoas que deram aqui algumas sugestões para a formação da equipa. É muito importante a formação da equipa e não formarmos equipas ad hoc sem conhecer as pessoas. Portanto, o que eu sugeria era eventualmente uma sessão extraordinária em que as pessoas pensassem num perfil, nas suas competências académicas, nas suas motivações e nos contributos que podem criar uma equipe para ter uma equipe de sucesso, porque qualquer ideia tem que ter pessoas com formações pluridisciplinares para se complementarem e para criar uma certa energia, uma dinâmica de depois apresentar um projeto mais ou menos coerente. Portanto, estarmos a formar a equipe antes de conhecer as pessoas parece-me que não é uma boa ideia. Portanto, o que eu sugiro é pararmos para pensar, cada um fazer um resumo da sua competência e da sua ideia e daquilo que pretende, para depois tentarmos arranjar as equipes. Aqui, eu vou-vos ser sincero, eu já vi, eu não tive a oportunidade para estar a ler as respostas que. Obrigado, Dr. Silva Bento, muito obrigado. Eu não tive a oportunidade, mas estava agora a passar por aqui, pelos testemunhos e as questões que levantaram e as iniciativas que tiveram. Epá, é isto mesmo, isto é espetacular. E portanto, há aqui números de telefone, há aqui muita coisa. Se calhar alguém que pretenda e possa liderar um grupo de WhatsApp e dinamizar este tipo de questões. Epá, é isto mesmo que eu acho que é bonito de ver. É iniciativa, é alguém que tenha a coragem de criar e criar estas modalidades. Não é? Não sei se a Sónia tem alguma ideia ou se há mais na ordem de economistas para numa fase criarmos aqui nem que seja um dia, ou então o grupo do WhatsApp, parece-me uma boa ideia também. Não sei, porque é uma questão. Eu aqui, Silva, Dr. Silva Bento, Silva, é assim, a doutora Sónia pode responder. Eu, neste caso aqui em particular, eu acho que poderia ser interessante ser algo dinamizado por vós próprios. Será que eu não estou a querer passar-lhe a palavra, a Neia, mas seria possível ser, por exemplo, o doutor Silva Bento, não é? É Bento, não é? Sim, sim, sim. Doutor Silva Bento a liderar algo parecido com isso, era muito Não, interessante. nessa área não tenho disponibilidade. Eu já tenho as ideias concretas, tenho algum tempo para tratar deste assunto, mas não tenho disponibilidade para gerir um grupo de WhatsApp, nem disso, por várias razões. Pois, é isso, mas aí É esta logística que também é importante para desenvolvermos os projetos. Aliás, eu já tive envolvido em muitos projetos ao longo da minha vida e também já liderei algumas áreas. E, portanto, também é importante a logística, não é? Portanto, a ideia é excelente, até agora estou a achar, mas para que as coisas tenham sucesso. Doutor Silva Bento, mas vamos fazer isso. Olha, já vi aqui, há aqui um colega nosso chamado Zé Pedro Dias. Vamos criar um grupo de WhatsApp, podem enviar os contactos aqui e eu crio o grupo. E, portanto, já temos aqui alguém que pode contribuir para isso. Pronto, isso pode ser, portanto, isto eu acho que é fundamental ficar hoje definido, até porque o tempo que agora começa a ser curto, ideias há muitas,
se não houver um foco e não houver uma dinâmica com uma certa organização e uma certa, e saber quem é que é a cabeça de cada, enfim, de cada projeto, ou de cada ideia, ou de cada Não, mas, elemento. doutor Silva Bento, mas eu aqui vou-lhe dizer, a experiência diz-me que devemos deixar isso um bocadinho também à iniciativa de cada um dos grupos e de cada uma das pessoas, está a ver? Nós temos as regras definidas, as regras estão aqui bem definidas, está a ver? As regras estão definidas. Há aqui este programa tem, como há pouco dizia, e está logo na primeira mensagem que eu passei, tem aqui 3 grandes objetivos. Primeiro, foi esta mensagem que eu passei de perceberem a importância de terem uma opinião concreta sobre o empreendedorismo no mundo em que vivemos. Eu próprio vou partilhar um tal documento do meu trabalho para que possam, para quem tiver a oportunidade, de refletir um pouco mais sobre este tema. O segundo era, meu Deus, meus caros, acreditem que vale a pena este trabalho, vale a pena vocês acreditarem, fazerem parte da solução, porque há um ambiente favorável, que é o tal ecossistema empreendedor em Portugal, que tem um conjunto de atores, tem um conjunto de instrumentos, política pública disponível, que não está a ser muito utilizado, ou não está a ser devidamente utilizado, diria antes. E depois, há o terceiro objetivo, que é a capacitação no sentido de levar a ideia à realidade. E esse é o conjunto de sessões que vamos ter a partir de agora, da próxima quinta-feira, em que vão ser, portanto, transmitidos conhecimentos e experiências de vivências que podem ajudar naquelas matérias que nós estamos a considerar úteis para esta iniciativa, está a ver? Pronto. Agora, mas para nós também é muito difícil, porque aqui é mais o grupo ter, e eu fico feliz porque a sua ideia é muito importante, mas a doutora Sónia está aqui de testemunha, um dos fatores mais importantes que contribuiu para que este programa fosse uma realidade foi as condições que foram criadas para que o mesmo fosse execuível. Este programa foi execuível, é execuível. E, portanto, nós faremos tudo para ser execuível. E está a ser, e vai ser, ainda por cima, com o interesse de todos vós têm estado a manifestar por o programa, está a ser e vai ser execuível, porque as próximas sessões vocês vão mesmo gostar bastante. Muito práticas, vão gostar. E aqui, esta é um output que cada um vai conseguir, tenho a certeza, até surpreender-nos a nós. Porque este exemplo daqui, este desafio que o doutor Silva Bento levantou é um desafio. Como é que o vamos resolver? Está criada uma oportunidade, um desafio. Como é que mobilizamos os recursos? Como é que vamos apresentar os resultados que precisamos? É o tal processo empreendedor que também estamos a testar aqui a nós próprios. Claro que sim, claro que sim. É isso que eu sei que cada um de nós tem a sua opinião, mas é Pedro Dias. Vamos em frente, o Zé Pedro Dias pode dar a voz ou não? Está aí, Zé Pedro Dias aí ou não? Ou já saiu? Sim, estou aqui. Zé Pedro, não quero ir de encontro que você escreveu às 20h17, que penso que foi a mesma hora que o doutor Silva Bento também lançou o desafio. Não quero avançar aqui com isto? Sim, o grupo do WhatsApp já está criado. Foi enviado o link para toda a gente poder aceder. Pronto, agora se calhar era melhor esperar um bocadinho para que toda a gente pudesse entrar e depois amanhã, a partir da manhã, possivelmente as pessoas começarem lá a falar do que são as suas ideias, do que é que precisam para formar o grupo. A doutora Sónia também pode fazer portanto, nem toda a gente participou dos inscritos. Também, Sónia, penso que pode ser uma ideia dizer que, através do nosso e-mail, do Empreende, informar que na sequência do grupo, da sessão, foi criado um grupo de WhatsApp, etc. Está a ser coordenado. Pode enviar o link e depois acedem através do link também. Pois, e também, e o Zé Pedro Dias, pronto, e depois vocês, se calhar o doutor Silva Bento também para poder dar algumas dicas, alguma coisa, pronto. E depois isto é sempre a mesma coisa, há sempre ideias, não é? Há outras iniciativas muito interessantes que eu já vi aqui. Há grupos que já estão em 2 pessoas, 3 pessoas. Há pessoas que estão disponíveis, podem entrar em contato com elas, diretamente,
não têm que utilizar o WhatsApp, não é? Isto é pá, pronto, é assim, é a iniciativa. Muito bem. Mais alguma questão? Eu ia só pedir ao Zé Pedro Dias, se não se importasse, que me enviasse também o link por e-mail, porque eu assim posso enviar para a Inês e a Inês manda a todos os inscritos. É possível? Sim, pode-me só dizer qual é que é o e-mail, que assim eu Posso. Ele também. já está escrito, está logo na primeira mensagem, mas é sonia.nascimento@ordemeconomistas.pt. Eu vou escrever no Ok. chat. Já está. Não está, não, por aqui só aqui na privada. Só um bocadinho. Ok, agora já está. Enviei agora por e-mail, se puder confirmar, que assim já fica. Deixa-me ver. Eu assim peço à Inês e ela envia a toda a gente. Já tenho aqui. Está tudo. Professores, acho que já está tudo mais ou menos, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, a minha parte é agradecer-vos imenso estarmos aqui todos juntos. Como vos disse, vou disponibilizar esta informação que passei e pronto, vou acompanhar com muito interesse todas as outras sessões e desejo-vos com muita. Que tenham realmente entusiasmo e que também, com o vosso contributo, com a vossa participação, deem-nos uma inspiração aqui à Ordem, ao Colégio, para darmos continuidade a esta iniciativa, está bem? E da minha parte fico ao dispor. Muito obrigada, foi Boa noite. ótimo. Tchau, obrigada. Tchau. Boa Até tarde. logo. Deus, boa noite. Boa noite. Oh,